Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Podemos ler, gente? Sim ou não? Jesus Cristo é o mesmo. Vamos lá, Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vou contar até 3, vamos repetir todo mundo junto isso, irmão? Para a gente colocar essa certeza para o lado de dentro, não é? Porque não adianta falar da boca para fora, essa certeza, essa convicção tem que estar do lado de dentro, sabe? Tem que estar entranhada na gente. Hebreus 13, 8. 1, 2, 3. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Senhor Deus, é assim que cremos, é assim que é. Gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já tem nos permitido viver nessa casa, nessa noite. De fato, os céus estão abertos sobre nós, a presença do Senhor é perceptível. Quanto é bom, Senhor, adorar ao Senhor e saber que o Senhor está aceitando a adoração que lhe está sendo entregue. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que para nós é tão precioso, fundamental. Agora estamos de posse da santa e poderosa palavra, a palavra que é verdadeira, que é fiel, que não pode voltar vazia, que penetra, produz a causa, o efeito, o resultado para a qual é enviada. Palavra que cura, que liberta, que renova, que restaura, vivifica, santifica, fortalece, transforma. Meu Senhor, os nossos ouvidos estão atentos, o nosso coração está rendido, Pai. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem tomar assento aí. O texto que lemos está na carta aos Hebreus. Aí o povo fica se perguntando, quem foi que escreveu? De quem é a autoria? Alguns acreditam ser Paulo. Aí cada linha teológica vai puxar para um lado. O fato é que a autoria, ou quem escreveu, não importa. O que importa é quem é o mensageiro que está por detrás da letra. O que importa é quem deseja falar conosco através daquele que tal coisa escreveu. O que importa não é aquele que traz a mensagem. O que importa é aquele que a enviou. De modo que uma noite como essa, o que menos importa é quem está com o microfone na mão agora. O que mais importa é aquele que nos trouxe até aqui. Não só a minha casa, mas a cada um de nós, porque eu creio que se Ele nos colocou nesse lugar, é porque há algo do céu, para que Ele faça entrar em nós nessa noite. Quem crê também nisso, dá glória a Deus aí. Então, quem traz a mensagem não é o mais importante é quem a envia. E nós sabemos quem é que deseja falar conosco essa noite. Bom, naquele momento ali, o contexto era um contexto de perseguição. Era um período difícil, era uma fase complicada, onde muitos estavam se levantando para, é claro, seguir aquela nova mensagem que aparecia. O cristianismo estava em grande expansão, mas do outro lado haviam aqueles que tentavam fazer de tudo para impedir aquele crescimento. Então se começa uma grande perseguição. Você lendo o livro de Atos, por exemplo, você vai perceber que há uma grande perseguição. E naquele momento de perseguição, houve também crescimento. E esse crescimento só se dá porque muitos novos convertidos começam a chegar. Em Atos 2, a Bíblia vai dizer que o Senhor acrescentava todos os dias à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, todos os dias, pastores, haviam novos convertidos na igreja. Todos os dias, pessoas que acabaram de chegar e começaram a ouvir a palavra do Senhor, jovem. E nesse contexto de perseguição, é claro que quem persegue tem como alvo maior os novos convertidos. Porque se trabalha na mente do novo convertido, colocando um medo, a dúvida,
a primeira coisa que aqueles que ainda não estão tão firmados pensarão é: eu vou voltar atrás. É comum Satanás plantar na ideia de um novo convertido, por exemplo, em um período, Cleiton, de luta e perseguição, aquela fala assim: olha, quando eu estava no mundo, eu não estava sofrendo assim. Quando eu estava no mundo, eu não estava passando por essa luta. E o que é isso? É uma perseguição no âmbito espiritual contra os novos convertidos, para logo nesses primeiros passos fazê-los desistir. E agora? E agora a igreja da época tem uma responsabilidade: ensinar logo para esses novos convertidos acerca daquele que é a pedra fundamental. Eles precisam, essa igreja precisa logo plantar na mente, no coração do novo convertido a certeza de quem Jesus é. Não a certeza do que Jesus dá, mas a certeza de quem Jesus é. Porque o que fazia estes que estão pregando para os novos convertidos permanecerem, mesmo diante da perseguição, era exatamente essa certeza. Por que os apóstolos não desviam? Porque sabiam quem Jesus era. Por que aqueles que começam a andar com ele, ser discipulados de perto, não desviam? Porque também aprenderam acerca de quem Jesus era. Porque o apóstolo Paulo não desvia depois daquele encontro precioso com o Senhor? Porque Paulo, quando se rende completamente ao Senhor, entra no coração de Paulo a certeza de quem Jesus é. Então, para não desistir no meio da dificuldade, para não ceder às pressões externas e pensar que é melhor parar, a certeza que precisa estar em nosso coração é quem Jesus é. Pergunta para quem está do seu lado: sabe quem Jesus é? Porque uma vez a gente sabendo quem Jesus é, jovem, a gente também não pode se esquecer do que Jesus faz. E é aqui que eu começo, pastor Nicodemos, com respeito. Quem sabe quem Jesus é, não se esquece do que Jesus faz. Eu vou dizer de novo, porque é uma pressão, né? O inimigo se levantou contra mim, o inimigo se levantou no meu trabalho, o inimigo se levantou na minha família. Espera aí um pouquinho. As pessoas falam tanto daquilo que o inimigo faz, que o inimigo tem, que o inimigo apronta, e se esquecem de quem Jesus é e o que Jesus faz. E eu vou repetir, irmãos: quem sabe quem Jesus é, não se esquece do que Jesus faz. Você só está aqui porque na sua vida Jesus já fez. Você só está aqui devido aos muitos livramentos que Ele já te proporcionou. Então, pelo amor de Deus, se você sabe de fato quem Jesus é, não se esqueça do que Jesus faz. Lembra de como Jesus te livrou. Lembra de como Jesus poupou a tua casa. Lembra que você enfrentou uma pandemia e está aqui no congresso de homens de mãos erguidas para dar glória a Deus. A pandemia não te matou, o Covid não te destruiu. Por quê? Porque você é melhor do que quem morreu? De maneira nenhuma. Porque houve graça de o Senhor sobre a sua vida por alguma razão. Eu não sei qual, mas Ele sabe. E quem sabe quem Jesus é, não se esquece do que Jesus faz. Vamos lembrar de algumas coisas e vamos usar o livro que os irmãos usaram como texto base aqui para esse culto. João. Quem sabe quem Jesus é, não se esquece do que Jesus faz. E logo em João capítulo 1, a Bíblia está falando de algo que Ele fez. Como assim? O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então olha só, se quem sabe quem Jesus é não se esquece de do que Jesus faz, então já pode entender que Jesus se despiu da sua glória e veio à terra como um homem, igual a mim, igual a você, igual a essa coisa fofa que está do seu lado. O que é isso? Talvez seja o contrário do que acontece hoje em dia. Tem homem querendo ser parecido com Deus, não é? Tem homem querendo dizer que pode tudo, que sabe mais do que
que o outro, que tem mais autoridade do que o outro. Jesus não. Jesus se despiu de tudo isso e desceu para ser igual a você. Oh meu Deus do céu, quem sabe quem Jesus é, não se esquece do que Jesus faz. E se Jesus desceu para andar igual a gente, Ele está mostrando só nisso o valor que a gente tem. Em João capítulo 2, a gente também tem do que lembrar. E quem sabe quem Jesus é, não se esquece do que Jesus faz. Em João capítulo 2, Jesus está num casamento, nas bodas de Caná da Galileia. Você conhece o texto, de frente para trás, de lado ao avesso. O texto vai dizer que no meio daquela festa acabou o vinho. Maria vai até Jesus e diz: não tem mais vinho. Jesus olha para ela e vai falar para ela: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Maria entendeu o recado de Jesus. Maria não era desatenta. Maria ficava ligada, entre aspas, no culto. Maria no culto prestava atenção no que estava sendo dito, de modo que quando Jesus diz assim, ó, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, Maria entendeu o recado na hora. Chamou os empregados da festa e disse assim para eles: façam tudo o que ele disser. Ou seja, ele vai mandar fazer alguma coisa, ele vai dar alguma direção. Quem sabe quem Jesus é, não se esquece do que Jesus faz. E o que Jesus faz? Jesus não deixa faltar direção para quem precisa de uma solução. Pegou ou não? Jesus não deixa faltar direção para quem precisa de uma solução. Aí Jesus olhou para os empregados e diz: pegue essas talhas e encham essas talhas até em cima. Que coisa! Os empregados pegaram a talha, encheram as talhas de água até em cima. Depois disso Jesus só falou assim: agora tirai e levai ao mestre-sala. Meu Deus, é bonito isso. Por quê? Porque Jesus não marchou no mistério e disse: água vira vinho. Não falou isso. Jesus não disse: eis que eu invoco todo o poder para transformar água em vinho. Jesus não fez isso. O que Jesus fez? Só disse assim, ó: tirai e levai ao mestre-sala. Meu Deus do céu, Jesus não sapateou, não rodou, não levantou a mão, não chamou plateia. Jesus não postou no Instagram dizendo: olha o que eu fiz. Jesus não botou nos grupos de WhatsApp dizendo: eu sou muito usado. Não, Jesus não fez nada disso. Jesus só disse assim, ó: tirem e levem. E quando eles tiraram para levar, já não era água, era vinho. Era o quê? Então me ajuda que eu vim de longe, irmão. Presta atenção. Se Jesus não deu uma palavra de ordem para a água virar vinho, em que momento essa água virou vinho? No momento em que eles obedeceram e encheram as talhas de água até em cima. Quem sabe quem Jesus é, não se esquece do que Jesus faz. E o que é que Jesus faz? Honra quem obedece, faz milagre na vida de quem obedece, abençoa aquele que obedece. Quem sabe quem Jesus é, não se esquece do que Jesus faz. Já falamos do capítulo 1 e do capítulo 2. Pastor Nicodemos, vamos até o capítulo 3, porque em João capítulo 3 tem a história de um Nicodemos, um outro Nicodemos, o doutor Nicodemos, que não era assim igual ao Senhor. Não, o doutor Nicodemos lá foi ter com Jesus à noite, de madrugada, e quando encontrou com Jesus, abriu um debate com Jesus. Só que é o seguinte, pastor Nicodemos, quem sabe quem Jesus é, não se esquece do que Jesus faz. E o que Nicodemos fez? Nicodemos veio com tudo aquilo que ele sabia. E quando Nicodemos veio com tudo aquilo que ele sabia, Jesus mostrou para ele que ele não sabia era nada. Ai meu Deus, por quê? Porque a gente serve um Deus que abate os soberbos, mas aos humildes ele concede graça. Quem sabe quem Jesus é, não se esquece do que Jesus faz. Mas sabe a parte boa da história daquele Nicodemos da Bíblia? Pergunta para mim, Marlo, qual? Nicodemos parou para aprender. E entenda uma coisa, Jesus ensina para quem reconhece que precisa aprender.
Eu vou repetir: Jesus ensina para aquele que reconhece que precisa aprender. Oh meu Deus, Jesus quer ensinar nessa noite. Deixa eu ver se tem 3 pessoas para aprender. Aí em cima tem 2 pessoas para aprender. Quem sabe quem Jesus é, não esquece do que Jesus faz. Vamos até o capítulo 4, porque no capítulo 4 a Bíblia vai dizer assim, ó: e era-lhe necessário passar por Samaria. Aí Jesus chega à beira do poço de Jacó. Do poço de quem? Qual o nome do poço? Poço de Jacó. Só que tem um detalhe, irmão: Jacó deu esse poço para o seu filho. Como é que pode? Jacó dá o poço para o filho, mas o poço continua sendo conhecido como poço de Jacó. Por quê? Que quem abriu foi Jacó, quem cavou foi Jacó, quem trabalhou foi Jacó. Não adianta alguém querer pegar coisa pronta. Continua no nome daquele que pagou o preço, continua no nome daquele que orou, continua no nome daquele que chorou, continua no nome daquele que lutou para ter. Jesus para no poço de Jacó. Lá vem a mulher samaritana no sol de meio-dia para buscar água do poço. Aí quando ela chega, Jesus diz para ela: tira a água para mim, para que eu beba. A mulher olha para Jesus e diz: como pode o Senhor, sendo judeu, pedir de beber a mim, que sou mulher samaritana? E o texto vai dizer, né? Porque os judeus e os samaritanos não se davam. Mas quem sabe quem Jesus é, não se esquece do que Jesus faz. E o que é que Jesus faz? Chega para acabar com esse negócio de um não gostar mais do outro. Chega para acabar com picuinha no meio do povo dele. Quem sabe quem Jesus é, não se esquece do que Jesus faz. Aí Jesus vai entrar no assunto de adoração com a mulher, não é? A mulher vai falar acerca de adoração. Não, vocês dizem que tem que adorar no templo, os nossos pais disseram que tem que adorar no monte. Aí Jesus vai dizer para ela: o que, mulher? A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em espírito e em... O que é que Jesus está fazendo? Jesus está dizendo para ela o seguinte, ó: e daí se é no templo, e daí se é no monte, o lugar de adorar é onde um adorador está. Tem adorador na casa ou não tem? Tem adorador na casa ou não tem? Quem sabe quem Jesus é, não esquece do que Jesus faz. E o que é que Jesus fez em João capítulo 4? Chegou para dar uma nova chance para aquela mulher. Jesus está aqui também para dar nova chance hoje. Vamos até o capítulo 5, rapidinho, que quem sabe quem Jesus é, pastorzão, não esquece o que Jesus faz. E no capítulo 5 está tendo festa, e Jesus foi para a festa, e lá na festa tinha um tanque, chamado tanque de Betesda. E o texto vai dizer que Jesus se aproxima do tanque de Betesda. E quando Jesus se aproxima do tanque de Betesda, ele vai direto até um homem que ele sabia que estava naquela condição que se encontrava ali há 38 anos, como coxo. Jesus se aproxima dele e pergunta assim: quer ficar são? Aquele homem olha para Jesus e diz: eu não tenho ninguém que me coloque na água quando a água é agitada, mas sempre que eu vou, desce alguém antes de mim. Olha a queixa do homem: eu não tenho ninguém. Ué, cadê o pai e a mãe dele? Olha a queixa dele: eu não tenho ninguém. Ué, ele não tem amigo nenhum. Olha a queixa dele: eu não tenho ninguém. Gente, e os colegas de infância? Ai meu Deus, o que é isso? É a vida, que quando você não tem nada para oferecer, quando você perde aquilo, na maioria das vezes você também perde aqueles. Você entendeu ou não? Quando você perde as coisas, aqueles que estavam por causa das coisas também se vão junto às coisas que se perderam. O homem se queixa e Jesus vai dizer para ele: levanta, toma a tua cama e anda. Quem sabe quem Jesus é, não esquece o que Jesus faz. O amigo não curou ele, Jesus chegou e curou. A pai e a mãe não curou ele, Jesus chegou e curou. Agora olha que coisa, olha o que ele vai dizer para Jesus, Marlon: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. O que que esse homem queria, pastor Nicodemos? Um empurrãozinho. Vou falar, posso falar, pastor? Esse homem está se queixando
que ele queria alguém, Marlon, que desse um empurrãozinho nele. Eu não tenho ninguém que me dê um empurrãozinho. Aí Jesus chega e diz: levanta, toma a tua cama e anda. Vamos lá, quem sabe quem Jesus é, não esquece o que Jesus... E Jesus não chega para dar empurrãozinho. Deus chega para te levantar e transformar a sua vida. Jesus não chega para te dar empurrãozinho. Jesus chega para mudar a sua história. Jesus não chega para te dar uma ajudinha. Jesus chega para transformar a sua vida. Está comigo para dar glória? Vamos até o capítulo 6. Quem sabe quem Jesus é, não esquece o que Jesus faz. E no capítulo 6, Jesus prega, e o povo ouve, não vai embora, permanece. Aí o povo começa a ter fome, e não tem o que comer naquele lugar. Aparece um rapaz, esse rapaz que você já pensou aí, ó, tem 5 pães e 2 peixinhos. Esses 5 pães e 2 peixinhos seriam insuficientes até para ele próprio. Mas esse rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos vai colocá-los na mão de Jesus. Agora perceba uma coisa: quando o texto vai falar sobre isso, vai dizer assim, ó, eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então esse menino nem contado foi. Esse menino nem contado foi, nem entrou na conta. E aquele que nem na lista estava, é que tinha a solução na mão. Aí Jesus recebe os pães e os peixes das mãos desse menino. E o que é que Jesus está fazendo? Vamos lá. Quem sabe quem Jesus é, não esquece do que Jesus faz. E o que é que Jesus faz? Jesus mostra para você e para mim que aquilo que é pouco na minha mão, na mão dele vai ter multiplicação. O que é que Jesus faz? Jesus valoriza o pouco que eu tenho. Para muitos lá fora, você vale o tanto que você tem, mas para Jesus, irmão, não importa o pouco que você tem, Jesus dá valor ao pouco que você tem. Está comigo para dar glória a Deus? Vamos falar ainda no capítulo 6, quem sabe quem Jesus é. Não esqueça o que Jesus faz. Jesus obriga os discípulos a entrar no barco e passar para o outro lado. Enquanto isso ele vai para o monte e vai orar. Aí na madrugada, Jesus está no alto do monte orando, e o barquinho está lá no meio, sendo açoitado pelo vento, e as ondas já estão passando, de acordo com a Bíblia, por cima do barco. Aí Jesus olha de lá e vê, a Bíblia vai dizer que Jesus vê que os discípulos já estavam fatigados de tanto remar. Jesus viu que os discípulos estavam cansados. Quem sabe quem Jesus é, não esquece do que Jesus faz. E Jesus sabe quando a gente está cansado. Jesus sabe quando a gente já deu toda a nossa força e aparentemente não adiantou nada. Jesus sabe como você chegou aqui hoje. Ah, mas é festa, é congresso de homens. É. Mas quem sabe essa festa do lado de fora para a qual você veio não está refletindo a verdade do que está acontecendo dentro do seu coração. De repente o seu barquinho da vida está sendo açoitado pelos ventos e as ondas estão cobrindo ele. Mas o texto diz que Jesus viu. Aí buga a nossa cabeça. Por quê? Porque era madrugada, estava escuro e Jesus estava distante. Mas o texto vai dizer que Jesus viu. Existem momentos na nossa vida que quem está do nosso lado não está conseguindo ver o que está acontecendo com a gente. E quando a gente chora, ainda pergunta: está assim por quê? Está do nosso lado, mas não consegue ver, não consegue enxergar a nossa luta. Jesus estava distante, era madrugada, mas a Bíblia diz que Jesus viu. E quando viu, desceu. E quando desceu, caminhou por sobre as águas. Aí de dentro do barco, os discípulos vão olhar para aquilo e vão ficar com medo. Eles entram em pânico, porque eles olham e julgam ser um fantasma. É madrugada, tem onda grande, tem vento forte. Eles estão vendo Jesus de longe, estão dizendo: está vindo um fantasma ali. Como é que eles viram que alguém está vindo? Eu creio que Jesus veio brilhando.
Porque só assim para eles conseguirem enxergar alguém de madrugada vindo. Jesus de lá da água vai dizer para eles: sou eu, não temais. De dentro do barco, Pedro vai dizer: se és o Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus só disse assim, ó: vem. Jesus só disse vem. Por quê? Porque Pedro sabia quem Jesus era. E quem sabe quem Jesus é, sabe também o que Jesus faz. O Pedro que sabia quem Jesus era, sabia que Jesus podia fazê-lo andar por sobre as águas. O Pedro que sabia quem Jesus era, sabia que Jesus poderia colocar aquilo que estava causando medo a todo mundo debaixo dos pés dele, e foi isso que Jesus fez. Então olha aqui para mim, isso que está te causando medo, esse Jesus de quem eu falo nessa noite, ele pode colocar isso aí debaixo dos seus pés. Pedro caminhou sobre as águas, e é bonito isso, que chega um determinado momento que Pedro para, percebe o vento e começa a afundar. E quando Pedro começa a afundar, Pedro vai gritar assim, ó: Senhor, salva-me. Na frente, que é Jesus, tem um, né? É Jesus. Atrás no barco tem 11. Pedro, ao invés de olhar para o barco e dizer: gente, me ajuda, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, salva-me. Porque tem hora que não adianta a ajuda de quem gosta da gente. Tem hora que só Jesus para nos salvar mesmo, meu irmão. Tem hora que não adianta olhar para trás e pedir ajuda a quem está morrendo de medo. Tem hora que tem que olhar para frente e dizer: peraí, se eu desci do barco, agora eu tenho que ser exemplo para eles. Alguém pode me ajudar, mas só Jesus pode me salvar. Senhor, salva-me. Aí Jesus, correndo, tomou ele pela mão e o levantou. Mas os senhores me ajudam, os senhores que conhecem muito mais do que eu, me ajudam? Porque onde está escrito no texto que Pedro andou sobre as águas de novo? Não está no texto, não. Aí a gente começa a mentalizar isso, e a gente imagina que Jesus levantou Pedro e continuou agora andando com Pedro em cima das águas. Mas não está escrito isso em lugar nenhum. A Bíblia não diz que Pedro voltou a andar sobre as águas, mas a Bíblia diz que Pedro entrou no barco com Jesus. Irmão, peraí. Então vamos lá. Se Pedro não andou de novo sobre as águas, mas entrou com Jesus no barco, como que isso aconteceu? É porque tem hora que Jesus pega a gente no colo mesmo, irmão. Tem hora que Jesus pega a gente no colo mesmo. Quem sabe quem Jesus é, não esquece do que Jesus faz. E tem hora que a pressão está tão grande, que o que a gente está precisando é do colo dele. Quem sabe quem Jesus é, não esquece o que Jesus faz. João capítulo 7, vamos sair do 6, vamos lá no 7, vamos. Que no 7, a Bíblia vai dizer assim, ó, 7,37. E no grande dia, no último dia da festa, Jesus pôs-se em pé e disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. No último dia da festa, não tinha mais água em Jerusalém. Sabe aquele momento em que vem judeu de todas as partes para dentro da cidade? Primeira coisa que acaba é a água. Não tem água em Jerusalém. Tem gente rica lá, mas o dinheiro deles não pode comprar água, porque não tem água para comprar. Tem aqueles que pedem esmolas lá, mas não adianta estender a mão e pedir um copinho d'água a ninguém, porque ninguém tem água para dar. Tem autoridades lá, mas as autoridades também não conseguem resolver o problema, porque ninguém tem água para dar. Aí Jesus levanta a voz e diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: aquilo que o dinheiro não pode comprar, aquilo que o conhecimento não pode trazer, aquilo que o título não pode resolver, vem até mim, porque eu sou aquele que tenho para te dar. Jesus tem o que dinheiro não compra. Jesus tem o que ninguém pode fazer por você. Jesus ainda tem para dar. Capítulo 7, vamos até o capítulo 8. Vou correr para a gente chegar. Vamos até o capítulo 8. Que quem sabe quem Jesus é,
Não esqueça o que Jesus faz. Jesus, Cleiton, passou a noite no monte orando. Jesus passa a noite no monte orando, Cleiton. Aí o texto diz que pela manhã Jesus desceu e foi para o templo. E é interessante que Jesus naquele dia não entrou. Ficou lá fora. Sentou ali e ficou escrevendo com o dedo no chão. Mas Jesus passou a noite em oração. Aí naquele momento aparecem alguns homens arrastando uma mulher, pega no próprio ato, adulterando, como diz a Bíblia. Jogam a mulher no meio da roda, perto de Jesus, e vão dizer assim, Senhor, essa foi pega no próprio ato, adulterando. Na lei de Moisés diz que as tais devem ser apedrejadas. E o Senhor, o que o Senhor diz? Você conhece isso? Eu sei que essa igreja aqui ama a palavra, que conhece essa mensagem. Jesus está com o dedo escrevendo na terra, e o texto vai dizer que eles insistiam. Por quê? Que quem quer destruir insiste, quem quer acabar contigo persiste. Jesus está escrevendo com o dedo na terra, porque enquanto eles estão insistindo em acusar, Jesus está insistindo em escrever. Pega isso para a sua vida agora. Enquanto alguém insiste em te acusar, te apontar o dedo, Jesus insiste em escrever para você o seu livramento, a sua cura, a sua transformação, a sua libertação. Como eles insistiram, Jesus levantou, olhou para eles e disse: aquele que dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Aí o texto vai dizer que todos foram embora. E estranho é que diz assim, a começar pelos mais velhos. Porque quanto mais viveu, mais pecado tem, será? O que foi esse negócio aí? A começar pelos mais velhos. Deixaram e foram embora. Aí dói, Cleiton. Pergunta para mim, Cleiton, por quê? Porque Jesus não mandou ninguém embora. Jesus não mandou a mulher que adulterou embora, mas também não mandou aqueles que chegaram acusando ir embora. Então, se Jesus não mandou ninguém embora, Jesus estava dando a oportunidade para todos. Quem sabe quem Jesus é, não esquece o que Jesus faz. E se tem uma coisa que Jesus faz, é dar a oportunidade para todos. Jesus deu a oportunidade para esse que está segurando o microfone e pregar aqui nessa noite. Jesus deu a oportunidade para você estar sentado aí nessa noite. Jesus está dando a oportunidade para famílias aqui nessa noite. Jesus não mandou ninguém embora, eles aqui foram. Aí só ficou a mulher. Jesus olhou para ela e disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Porque a acusação pode até ter, agora a condenação na frente dele, aí é que eu quero ver. Ela olhou para os lados e disse: ninguém, Senhor. Jesus disse para ela: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Isso é o capítulo 8, vamos até João capítulo 9. E por que eu demorei para falar 9? Porque os pastores que aqui estão atrás de mim, com certeza, conhecedores da palavra, muito mais do que eu, sabem o que foi que Jesus fez no capítulo 9. A gente está vindo desde o capítulo 1, pastor Nicodemos. E agora nós chegamos, varão aí, no capítulo 9. E a igreja que ama a Bíblia sabe o que tem no capítulo 9. E alguém pode ter pensado assim, Cleiton, estou abusando do Cleiton hoje. Alguém pode ter pensado assim: não, o Cleiton Queiroz está no culto, o apóstolo Paulo não vai falar do capítulo 9. Eu vou falar. E o que está no capítulo 9? Jesus está saindo da cidade. Acabou a festa. No capítulo 5 ele chegou na festa, curou o coxo, de 38 anos coxo. No capítulo 7 foi o último dia da festa. No capítulo 9 a festa já acabou, ele está indo embora. Aí ele saindo da cidade, Cleiton, ele encontra, de acordo com a Bíblia, Cleiton, um cego de nascença. Deve ter gente pensando assim: o que esse pastor vai falar agora? Que absurdo falar uma coisa dessa. Tranca a porta, não deixa ninguém sair para não pegar pela metade. Porque a Bíblia vai dizer que tem um cego de nascença ali. Só que o cego de nascença de lá é diferente do Cleiton hoje aqui.
Pergunta para mim por quê? Porque olha o que aquele homem estava fazendo lá. Estava na beira do caminho, sentado. Está um rebuliço, está todo mundo falando do que Jesus fez na cidade. Jesus está passando do lado dele e ele não reage. E por que ele não reage? Porque ele se entregou. Por que ele não reage? Porque ele olhou para ele próprio e disse: eu não posso, eu não sou, eu não tenho. A depressão que não pegou o Cleiton, pegou ele. Aí os discípulos ainda vão piorar a situação. Ainda vão dizer assim: Senhor, quem pecou na casa dele para que ele nascesse assim? Ah, raça, rapaz. Ele ou os pais dele? Olha a pergunta de gente burra. Por quê? Quem pecou para que ele nascesse assim? Ele, como é que ele poderia ter pecado antes de nascer? Para nascer cego? Tem gente que quer falar da sua vida, mas é tão burro que não sabe nem o que fala. Aí Jesus disse assim: nem ele, nem os pais dele, tragam ele aqui. Levam o homem até Jesus. Repita comigo: levam. Não foi ele que foi. O que é isso? É alguém que havia se entregado. Está todo mundo falando de Jesus, irmão. O assunto da cidade é Jesus. Jesus está passando perto dele e ele não reage. Jesus está passando perto dele e ele não se levanta. Jesus está passando perto dele e ele não esboça nenhuma atitude. Aí levam ele até Jesus. E o maior milagre que aconteceu no capítulo 9 não foi aquele homem enxergar. Eu vou te mostrar agora. Jesus pega lodo, faz lodo, né? Terra e saliva, manda nos olhos dele. Jesus colocou saliva com terra nos olhos do cidadão e disse assim para ele: ó, vai. Disse o quê? Disse o quê? Olha para o teu irmão e dá um grito no ouvido dele. Disse assim: ó, vai. Fala de novo: vai. Vai o quê? Vai viver. Vai viver. Vai fazer alguma coisa. Vai sair da beira do caminho. Vai tomar uma atitude. Vai! Vai para onde? Vai para o tanque de Siloé. Qual tanque, varão? Para aí. Não era mais fácil Jesus mandar ele para o tanque de Betesda, não? Porque o tanque de Betesda estava logo ali atrás. Jesus disse assim: ó, vai para o tanque de Siloé, que estava a 15 quilômetros de distância dali. O outro tanque estava a alguns passos ali atrás. Mas Jesus suja os olhos dele com lama e diz para ele: vai no tanque de Siloé. Jesus não disse assim: discípulo 03, pega no braço dele e leva ele até o tanque de Siloé. Não. Jesus não disse: junta uns dois aqui e ajuda ele a chegar no tanque de Siloé. Não, Jesus não mandou ninguém fazer por ele. Jesus disse assim para ele: ó, vai e lava-te no tanque de Siloé. E vou terminar o capítulo 9 para a gente ir para o 10. Pergunta aí: por quê? Porque o texto diz que ele foi. Qual foi o milagre? O primeiro milagre que aconteceu na vida dele foi ele tomar uma atitude. Porque Jesus mostra daquilo que eu sou capaz. Quem sabe quem Jesus é, não esquece do que Jesus faz. E se tem uma coisa que Jesus faz, é mostrar para você que nada pode limitar você, que nada pode impedir você, que nada pode travar você. Jesus diz para ele: vai! Será que dá para você entender que Jesus não fez ele enxergar para depois ele ir? Jesus mandou ele ir mesmo sem ele enxergar. O que Jesus diz para ele com essa atitude? Jesus está dizendo para ele: ó, vai porque você consegue, vai porque vai dar certo, vai porque você consegue chegar lá. Oh meu Deus do céu! Olha para quem está do seu lado e diga assim: você vai conseguir chegar lá. Ah, mas eu não tenho estudo. Você vai conseguir chegar lá. Ah, mas eu não tenho família rica. Você vai conseguir chegar lá. Ah, mas eu não tenho o carro que o outro tem. Você vai conseguir chegar lá. Vai! Ele foi. E quando ele foi, ele chegou. Ele chegou no tanque de Siloé. Por quê? Porque quando Jesus chega, Jesus mostra do que nós somos capazes.
Quem sabe quem Jesus é, não se esquece do que Jesus faz. O Cleiton cantando aqui é a prova para você do que Jesus faz. Você está entendendo? Por que a depressão não pegou ele? Porque é isso que Jesus faz. Por que ele louva e a gente sente a presença de Deus? Porque é isso que Jesus faz. Jesus mostrou para o Cleiton que nada limita ele, mas só para o Cleiton não. Jesus mostrou para mim, e Jesus quer mostrar para você também. Nada pode parar você. Quem está comigo dá glória a Deus. Vamos no capítulo 10. Quem sabe quem Jesus é, não esquece do que Jesus faz. E no capítulo 10 Jesus disse assim, ó: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então vamos lá. Quem sabe quem Jesus é, não esquece do que Jesus faz. E Jesus deu a vida por você. Jesus deu a vida por mim. Morreu a minha morte para eu viver a vida dele. Esse é o capítulo 9. Capítulo 10. Vamos no capítulo 11, sim ou não? O que tem no capítulo 11? A história daquela família. Qual a família? Aquela, igual a sua. Família de gente diferente, mas amada por Jesus. João capítulo 11 é a história de Lázaro. As duas irmãs mandam um recado para Jesus: olha, aquele a quem tu amas está enfermo. Só disseram isso. Só disseram assim: aquele a quem tu amas está enfermo. Você percebeu que na mensagem delas, elas não pediram para Jesus vir? Elas não pediram para Jesus vir. Só disseram assim: ó, aquele que tu amas está enfermo. Acabou. Aí Jesus fica 2 dias ainda onde está. No terceiro dia Jesus levanta e vai. Como era 2 dias de viagem, Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. Aí vem Marta e diz assim: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria. Mas ela não chamou. Ninguém chamou. Aí Jesus olha para ela e diz: chama Maria. Aí Marta foi lá dentro da casa e disse: Maria, ele está lá fora e está te chamando. Aí Maria sai de dentro de casa e vai para onde Jesus está. E quando Maria sai de casa e vai, a Bíblia diz que os judeus começaram a pensar assim: ó, tadinha, ela está tão desconsolada que certamente está indo para o sepulcro chorar. Eles não estão entendendo o que Maria foi fazer. É porque quem não ouviu o que você ouviu, não entende o que você faz. Ela foi, se lançou aos pés de Jesus e disse: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas ela também não chamou. Ela só mandou dizer: ó, Lázaro está doente. Ela não disseram assim: ó, vem aqui. Não, Lázaro está doente. Aí Jesus chegou, perguntou assim: ó, onde colocaram ele? Levaram Jesus até o sepulcro. Aí Jesus vai levantar a voz e vai dizer: tirai a pedra. Marta do lado olha para Jesus e diz: Senhor, já cheira mal. Já cheira mal porque é de 4 dias. Era como se Marta estivesse dizendo para Jesus: o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. Está cheirando mal. Mas Jesus mandou tirar a pedra. E quando tirou a pedra, Jesus exclamou e disse: Lázaro, vem para fora. Mas a sepultura dentro de uma caverna descendo. E Lázaro está todo enrolado igual a múmia. A Bíblia vai dizer isso, que quando ele chega lá fora, Jesus vai dizer assim: desatai-o. Então ele está todo atado. Ele está lá embaixo na sepultura, todo atado dentro da caverna. Mas quando a voz penetrou, o texto vai dizer que Lázaro veio para fora. Irmão, imagina Lázaro agora, todo amarrado. E o texto diz que a cabeça também estava. Está no texto. Aí Lázaro lá dentro morto, há 4 dias. De repente levanta. E como é que ele sai agora se ele está todo amarrado? Espera aí. Se Lázaro não conseguia andar, quem foi que colocou Lázaro do lado de fora? É porque tem hora que a gente não consegue. Mas quando você não conseguir, a Bíblia diz que Deus dá ordem a anjos a teu favor. Quando chega lá fora, Jesus vai dizer assim: ó, desatai-o e deixai-o ir. Porque quando é o diabo é diferente. O diabo quer te dar alguma coisa para te prender. E Jesus te abençoa e te deixa livre.
Eu estou te abençoando. Faz o que você quiser com essa tua liberdade. Desatai-o e deixai-o ir. E quem era Lázaro? Amigo de Jesus. Então vamos lá. Quem sabe quem Jesus é, não esquece do que Jesus faz. E Jesus não abandona amigo. Jesus não deixa amigo para trás. Jesus não despreza amigo. E Jesus naquele texto disse assim: eu já não chamo mais vocês de discípulos, eu chamo vocês de amigo. Tem amigo de Jesus aqui? Cadê o diz amigo de Jesus nessa noite? Da glória a Deus. Vamos no capítulo 12 rapidinho. Quem sabe quem Jesus é, não esquece do que Jesus. E o que acontece no capítulo 12? É a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus envia os discípulos e diz assim: olha, vocês na entrada da cidade, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado. Desatai o jumentinho e me tragam. Se o dono dele perguntar: o que é isso? Vocês vão dizer assim: o Senhor precisa dele. E o texto vai dizer que naquele jumentinho ninguém havia montado. Alguém aqui gosta de cavalo? Eu gosto, eu crio cavalo. Eu duvido você pegar um cavalo que nunca ninguém montou nele, passar uma cordinha no pescoço dele, sem sela, sem nada, fazer um carinho nele, pular em cima dele e andar. Ele vai pular e vai te jogar no chão. E para piorar, ainda vai dar umas pisadas em cima de você para ter certeza que você não vai levantar. Olha o que o texto está dizendo: nunca ninguém montou nesse jumentinho, mas quando o jumentinho chegou até Jesus, colocaram o pano em cima do jumentinho. Jesus montou no jumentinho e entrou montado no jumentinho em Jerusalém. Apóstolo, o que isso tem a ver com a mensagem? Tem tudo. Pergunta para mim, por quê? Que se o jumentinho ninguém montou nele, então o jumentinho era bravo. Mas o que Jesus faz? Vamos lá. Quem sabe quem Jesus é, não esquece o que Jesus faz. E se tem uma coisa que Jesus faz, é amansar a gente brava, é acalmar a gente brava e amansar a gente brava. Você está entendendo ou não? O sujeito lá fora é o bambambam, é o matador, é aquele que bate em todo mundo. Mas quando chega aqui dentro, Jesus amansa ele, deixa ele calminho, tranquilinho, e ainda usa a vida dele. Eu estou terminando, mas eu preciso ir no capítulo 13. Que quem sabe quem Jesus é, não esquece do que Jesus faz. E no capítulo 13, o que Jesus fez? Jesus chamou 12 sujeitos pé sujo, igual eu. Colocou esses 12 sujeitos pé sujo ao redor de uma mesa e disse: desejei partir essa ceia convosco. Meu Deus. E para piorar ainda a situação, Jesus ainda pega uma bacia com água, uma toalha, vai abaixar perto dos pés desse 12 lodento e vai pegar os pés dessa turma, vai colocar na bacia, vai lavar os pés e vai secar. O que Jesus está fazendo? Essa turma andou com ele 3 anos e meio. E Jesus sabe que naquela mesma noite ele vai ser entregue, ele vai morrer, vai ressuscitar, vai caminhar 40 dias, mas vai subir. Mas na última ceia, a Bíblia vai dizer que é a última ceia, Jesus chamou os 12 camaradas que andaram com ele 3 anos e meio e colocou esses homens na mesa. Irmão, não sei aqui na região como é que é, mas na minha região levar para a mesa é honrar. Jesus honra 12 homens que não mereciam, mas quando Jesus chama esses 12 homens e coloca na mesa, Jesus está me ensinando uma coisa. Quem sabe o que Jesus é, não esquece do que Jesus faz. E se tem uma coisa que Jesus faz, é honrar quem não merecia honra. Se tem uma coisa que Jesus faz, é acreditar em quem ninguém mais acreditava. Se tem uma coisa que Jesus faz, é fazer a gente se sentir importante como nunca fez, ninguém fez isso na nossa vida. Jesus lava os pés desses homens. Você tem noção do que é o Cristo, o Jesus, o Filho de Deus, lavar os pés desses homens? Você tem noção do nível de honra que é esse negócio? Ter os pés lavados por Jesus. Quem é perito em desonrar somos nós. A gente se esquece de pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui. Jesus ensinou para a gente como a gente faz com pessoas
que caminharam com ele até ali. Lavou os pés da turma, no capítulo 13. Quem sabe quem Jesus é, não esquece o que Jesus faz. O que é que Jesus faz? No capítulo 14, olha o que ele faz. Ele levanta a voz e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: olha, para quem está perdido, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É interessante que o único que pisou nessa terra, que é capaz de colocar uma vírgula depois da morte, é Jesus. Porque na vida de todo mundo aqui, a morte é ponto final, não é? Mas quando Jesus abre a boca para falar de morte, ele diz assim, ó: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vírgula, viverá. Quem sabe quem Jesus é, não esquece o que Jesus faz. João capítulo 15, e eu termino aqui porque a gente chegou no capítulo do texto base. Jesus reúne a turma e diz: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a cada um de vocês. Aí é complicado. É complicado por quê? Porque eu não escolheria eles. Você também não escolheria eles. Eu não me escolheria, e ele me escolheu. Ele viu valor em quem ninguém mais conseguia ver. Perceba que na vida de Pedro ele não chegou no melhor momento. Na vida de Pedro ele chegou no pior momento. Pedro, um pescador de barco vazio. Perceba que na vida de Levi, Mateus, ele também não chegou no melhor momento. Porque se ele tivesse chegado no melhor momento na vida de Levi, Levi não sairia do emprego de publicano para seguir a ele. Quem olhava para Levi pensava: esse aí tem um emprego bom. Mas ninguém sabia como é que estava o coração de Levi. Só foi Jesus chegar na frente da mesa e dizer assim para ele: vem. Levi largou tudo e seguiu Jesus. Por quê? Porque aquilo representava o pior momento da vida dele, ainda que ninguém soubesse. E é isso que o escritor aos Hebreus está ensinando para aquele povo. Um povo que estava tendo a sua fé abalada por conta da perseguição e das afrontas. Um povo que estava vivendo um período difícil, complicado. Aí o escritor aos Hebreus, usado por Deus, levanta a voz, ou é inspirado para escrever o seguinte: olha, quer permanecer, quer continuar firme, saiba quem ele é. Que quem sabe quem ele é, não se esquece daquilo que ele faz. Eu termino voltando só ao capítulo 12. Que no capítulo 12, faltando 6 dias para a sua morte, ele voltou a Betânia, na casa de Lázaro. E olha o que o texto vai dizer, pastor Nicodemos. Marta servia, Maria aparece trazendo um perfume de grande preço e derrama sobre ele. E a Bíblia diz assim: e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Aí a Bíblia vai dizer que as pessoas começaram a conversar entre elas, os perseguidores, para matar Jesus e matar Lázaro. Eles não queriam só matar Jesus, não, eles queriam matar Lázaro também. Pergunta: por quê? Porque quem olhava para Lázaro dizia assim: ó, Jesus é poderoso, Jesus é poderoso, Jesus é poderoso. Aleluia! Mas por que Lázaro não estava fazendo nada? Pois é, a Bíblia diz que Lázaro só estava ali. E esse era o grande milagre. O grande milagre do capítulo 12 ali, em relação a Lázaro, era Lázaro estar. Perceba que no capítulo 12, Jesus não levantou paralítico. No capítulo 12, Jesus não deu visão a ninguém. No capítulo 12, Jesus não fez mudo falar, surdo ouvir. Mas no capítulo 12, a Bíblia diz que Lázaro estava ali. E no caso de alguns, só o fato de estar aqui já é um baita de um milagre. Eu só estou aqui por causa de um milagre. Você também só está aqui por causa de um milagre. Então vamos fazer o seguinte, para a gente sair daqui cheinho de fé. Quem sabe quem Jesus é, não esquece o que Jesus. Então lembra de tudo que ele já fez por você. E entenda que se você está aqui, isso já é milagre.
Fique em pé comigo aí, por favor. Fique em pé. Quem sabe quem Jesus é, não esquece o que Jesus faz. Hoje é dia 20 de maio. Meu filho fez aniversário ontem, eu faço hoje. Quando eu nasci, a minha mãe teve depressão pós-parto. Aí uma noite, ela sozinha em casa, meu pai estava trabalhando, ela no auge da depressão, com o primeiro filho, que era eu, no berço, ela pegou uma faca, e em uma crise, ela decidiu ir lá no quarto me matar. Ela conta isso chorando, porque quando ela foi lá no quarto, tirou, eu não sei se aqui vocês conhecem isso, mas a gente é lá da roça, cortinado, vocês sabem o que é isso? Ah, tem aqui também? Ah, então vocês também são da roça. Quando ela tirou o cortinado e foi para meter a faca em mim, ela disse que eu abri um sorriso para ela. E na hora, ela voltou a mão e foi curada da depressão, naquela noite. Antes de eu nascer, minha mãe sempre foi muito católica. Ela ficava passando a mão na barriga dela, ela conta, e ela dizia assim, ó, meu filho quando crescer, vai ser ela queria falar padre, mas ela disse que a palavra padre não saía, só saía a palavra pastor. E ela ficava revoltada com aquilo, porque ela era muito católica, mas ela não conseguia falar que a criança ia ser padre, que a criança ia ser pastor. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu saí de lá para dizer para vocês aqui, que quem sabe quem Jesus é, não pode se esquecer do que Jesus faz. Eu não sei o que você está passando hoje, mas se você se lembrar nessa noite de tudo que Jesus faz, você vai passar por isso aí de cabeça erguida, cantando, celebrando, adorando, porque isso aí não é maior do que você. Essa luta não é maior do que você, essa dificuldade não pode te parar. Jesus hoje está dizendo para muita gente assim, ó, vai o quê? Vai viver, vai fazer o que você tem que fazer, porque você consegue. A vida diz que você não consegue, mas você consegue sim. Alguém falou que você não pode, mas Jesus está dizendo que você pode. Alguém falou que você jamais ia conseguir, mas olha você aqui, você vai conseguir sim. Feche seus olhos, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Está difícil para alguns aqui? Talvez esteja. Hoje eu não estava na minha cidade, né? Devido ao aniversário, eu fui um pouquinho mais longe da minha cidade. Eu estava 2h30 da minha cidade. Então, eu peguei a estrada de 2h30 para chegar na minha cidade, para depois pegar de 2h30 da minha cidade para cá. Eu vim de longe, irmão. Eu vim de longe para dizer para você que quem sabe quem Jesus é, não pode se esquecer do que Jesus faz. Você pode se esquecer de mim, de quem cantou aqui, de quem pregou aqui, mas por favor, não se esqueça nunca do que Jesus faz. Não se esqueça. Porque um dia Jesus morreu numa cruz por você. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele subiu aos céus. Mas antes dele subir, ele disse que ele vai voltar. E de fato eu creio que ele vai voltar. Eu tenho certeza que naquele grande dia eu estarei lá. E eu quero muito que você também esteja. Não deixe isso aí que você está passando te afastar, não. Não deixe essa luta fazer você desistir, não. Quem sabe quem Jesus é, não se esquece do que Jesus faz.